Olá, pessoal. Eu sou a doutora Alana, eu sou residente de pediatria e esse é o meu podcast Filhos da Pediatria. Vamos falar sobre os nossos filhos? Hoje, o nosso tema principal é um tema que muitas mães ficam com muitas dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre o sono das nossas crianças. E trouxe uma convidada muito especial, mais que especial, porque é uma grande amiga minha. Eu me sinto honrada demais estar aqui. É uma grande amiga, né? Uma pediatra, é a Débora, que formou comigo, né? Vamos dizer assim, só que em turmas, né? Em Vizinhas. Períodos diferentes, vizinhas. E eu tô muito feliz de receber você aqui comigo e pra gente trocar nossas experiências, né? Você que é mãe. Vou deixar um pouquinho você falar aí sobre você, sua vida profissional, sua vida como mãe, até para as pessoas saberem quem é a Débora. Oh, meu Deus. Amiga, primeiro agradecer, né? Uma honra estar aqui, aprender mais com você, né? Mãe de dois aí, que nos inspira tanto. Então, eu sou Débora, sou pediatra, sou mãe de duas filhas, né, 2 meninas, uma de 2 anos e 8 e uma de 1 ano e 3. Deu uma engatadinha aí, quase gêmeas. É verdade. E assim, quando a Alana me chamou pra gravar, eu falei... Aí ela falou, não, vamos falar de sono. Eu falei, nossa, tudo que eu mais gosto de falar é sobre o sono. Porque eu brinco que eu teria, assim, 10 filhos. Mas como a privação de sono é algo que me... assim, foi na unha. Aí eu falei, não, acho que 2 já tá bom. Mexeu com sono, eu lembro muito bem. Porque eu deixo de comer pra dormir, né? Então, assim, eu com essa privação, falei, não vai dar. E a gente vai contar um pouquinho dessas experiências como mãe e essa questão do sono, como que foi com as suas filhas, né? Bom demais. E assim, foi até o que me fez estudar muito, né? Porque a gente sabe que nas especializações da vida é um tema muito pouco abordado, né? Na residência quase não se fala. Então, eu tive que estudar muito por fora para ter, assim, poder mesmo do conhecimento para poder transmitir na minha vida e depois para os pais, né? Exatamente. Então, eu espero contribuir um pouquinho aqui hoje. Porque eu acredito, assim, que a questão do sono é muito individual também. Né? Ela envolve várias coisas que a gente vai falar um pouquinho e não é uma coisa generalizada, né? Que você lê no livro e é uma receita de bolo. Não, é isso que você tem que fazer, mãe. Não é. A gente tem que ver todo o contexto familiar, toda a questão que envolve a criança para a gente poder definir o que vai ser melhor para ela. É verdade. E cada criança é única também, isso. Né? Eu tive 2 experiências, eu não sei você, com gêmeos, né? Porque gêmeos já tem aquela questão de ter coisas parecidas, isso, né? Exatamente. Mas as meninas foram 2 experiências, assim, completamente diferentes. Uma muito bem e a outra já deu um pouquinho mais de trabalho. Então, quem deu trabalho? A Luísa. Até hoje. A mais velha. Ai, Jesus. A Bebelzinha veio para falar, não, há esperança. Exatamente. Bom, então vamos falar sobre o nosso tema principal, tá? Eu acho que é importante as mães entenderem um pouquinho sobre a higiene do sono. Que a higiene do sono, assim, ela tem sido um tema muito... apesar de a gente não ter tantas abordagens sobre o assunto, a higiene do sono é uma coisa que a gente precisa falar com as mães, né? Sobre essa questão da higiene do sono. E, assim, para as mães entenderem um pouquinho, né? O que seria, assim, essa higiene do sono? O nome higiene, né? Eu brinco que já traz uma sensação boa. Higiene, você já liga a algo bom. Isso, exatamente. Né? Então, higiene do sono... Como se fosse uma limpeza, exatamente. Né? Vamos limpar tudo aquilo que não está sendo bom para o sono do seu filho. Exatamente. E, assim, o que é a base disso? É a organização ali da rotina. Então, higiene do sono nada mais é do que você organizar o seu dia para que à noite as coisas, até o período noturno também, as coisas fluam de forma mais tranquila. Isso, né? Então, exatamente. assim, a gente tem alguns pontos da higiene que a gente, assim, na rotina, né? Algumas dicas que eu costumo dar. Eu brinco que, assim, o primeiro dia de emprego, né? Em algum lugar, você chega, você não sabe nada, você vai tenso... A diferença de que é de algum lugar que você já trabalha há anos, né? Então, a higiene, assim, nos primeiros dias, né? Gera algo muito, assim, vai meio forçado. Isso. Não vai ser natural.
Mas depois passa a ser algo natural, até para a criança também. Com certeza. E assim, tudo na vida, rotina, a gente sabe que não é do dia para a noite, né? A gente sabe que leva um tempo. Isso é uma questão que as mães chegam pra gente no consultório. Ai, doutora, mas meu filho não dorme. Não, mas vamos fazer uma rotina? Isso. Aí a mãe chega dali, 5 dias, te manda uma mensagem. Não deu certo. E não é assim, né? Exatamente. Existem estudos, né, que comprovam que é 21 dias para qualquer coisa na nossa vida virar rotina, Isso né? É verdade. Então, é uma persistência, é paciência, é repetição, né? E assim, a higiene do sono, eu acabo colocando ela como um ritual. Então, geralmente, eu oriento os pais a fazerem esse ritual da noite para a criança começar a entender o que é dia e o que é noite. Isso, né? exatamente. Um exemplo, né? O recém-nascido, ele não nasce com o hormônio chamado melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Esse hormônio, ele só vai ser produzido a partir de 3 meses. Com 6 meses, ele já está 50% ali produzido. Então, até 3 meses, é muito fácil a criança trocar o dia pela noite, porque ela não sabe o que é noite. Exatamente. Né? Eu falo para as mães assim, nós adultos, a gente pode dormir o dia inteiro, acordar 4 horas da tarde. Vai dar 11 horas da noite, a gente vai estar abrindo boca. Isso. Porque a melatonina nossa já subiu e a gente já tem sono para dormir. O bebê não tem, né? Então, assim, como que a gente mostra para ele o que é dia e o que é noite? Com alguns rituais. Então, sonequinha do dia. Sempre no lugar mais claro. Isso é muito importante, gente, é? que você está falando. É muito importante. Assim, e com sons, né, da casa. Então, se tem um filho mais velho, às vezes algumas mães colocam o recém-nascido lá no último cômodo da casa e fecha tudo e ninguém entra. Então, assim, deixa ele ter ali o contato ali com os ruídos, com a máquina de lavar, com o prato caindo ali, né, no escorredor. Com o litificador, com o menino gritando. Não priva o mais velho, gente, de correr, de brincar. Exatamente. Porque até isso faz parte dessa diferenciação do dia e da noite. Eu mesma, na época que eu tive os meus, a gente fechava cortina, sabe? A gente fazia isso totalmente errado, sabe? Depois que eu entrei mesmo no universo da pediatria, é que eu fui entender, que eu fui clareando algumas coisas que eu fazia errado. Então, hoje eu passo isso para as mães. Durante o dia, gente, não é para pôr o menino no escuro, é para deixar a luz normal do dia, até para ele ter essa diferenciação. Porque, igual você falou, o recém-nascido, ele não vai saber. Não adianta a mãe falar, meu filho tá dormindo, meu filho tá trocando a noite pelo dia, ele vai trocar a noite pelo dia. É normal. Fácil, né? Fácil. Porque e só assim, a noite tem que ser algo gostoso para ele querer dormir mais. Então, assim, o dia com barulho, com a luz, é ruim, né? A gente sabe, dormir assim. Às vezes até tem um pouquinho mais de despertar, o bebê ainda faz aquele reflexo do Moro, que faz ele acordar mais ainda, né? De acordo com os barulhos, né? Então, E à noite, ambiente totalmente escuro, silencioso. Totalmente diferente. É onde a casa tem que entrar em sintonia. Exatamente. Né? Porque se reduzir a luz, a tela, os ruídos. Exatamente. Né? Eu gosto muito do ruído branco também, né? Que é aquele aparelhinho que gera o som. E o bebê ama aquilo, que é o barulho do útero, né? Então, para colocar sempre à noite, porque às vezes alguns pais colocam ruído de dia e de noite. Falam, não, põe à noite para ser algo gostoso mesmo, para a criança querer dormir mais. Exatamente. E até tem, né, em YouTube, tem nesses aplicativos, esses barulhinhos, né? E uma coisa, assim, que me ajudou muito nessa rotina do sono, que, assim, eu brinquei até hoje, juro por Deus, até hoje eles escutam a mesma música para dormir. Não. Com 4 anos de idade, eles escutam a mesma música desde quando eles eram bebês. E onde vem a rotina? Só de ouvir a música, eles já remetem à hora de dormir, né? Às vezes, eu escuto a música, tipo assim, eu faço eles dormirem com essa musiquinha, e aí quando eu entro dentro do carro para levar eles na escola, por exemplo, o meu celular fica conectado. Então, aí toca a mesma música. Ele, mamãe, não é hora de dormir, não. De tanto que eles já associam a música com o sono. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes é colocar a mesma música ou o mesmo ruído todos os dias. Gente, igual você falou, é um ritual. Exatamente. Porque a criança, ela vai, o cérebrozinho dela ali vai associar o som
com o sono dela, que é o momento de iniciação do sono da criança, né? Algumas outras coisas, assim, que a gente pode incluir nesse ritual, né? É a questão do banho, ser um banho diferente do dia. Isso. Então, eu brinco, banho do dia é barulhento, é cantando, jogando água pra cima, né? Banho da noite, semi-luz. Eu gosto muito da camomila, eu faço um chazinho bem concentrado, coloco na aguinha da banheira, né? E, assim, ajuda o bebê a relaxar. Ou eu gosto também do banho de chuveiro à noite, eu sempre brinco que é o momento do pai. Isso. Né? Que geralmente à noite os pais estão em casa, então o banho da noite é o pai que dá no chuveiro. É uma forma dele de criar vínculo, né, com eles. Exatamente. Porém, assim, um banho calmo, né? Sem muito barulho, cantando uma musiquinha mais calma, para a criança já ir entrando ali no clima também. No clima do sono, né? Exatamente. E assim, pra gente identificar o que está de alterado no sono, é importante a gente também mostrar para as mães o que seria o normal. Então, por exemplo, a gente já mostrou para as mães que os recém-nascidos, eles vão ter, não vão conseguir ter essa diferenciação de noite e dia. Então, eles vão ter vários períodos da noite em que eles vão, às vezes, ter esses despertares, que é normal do sono do recém-nascido, né? E com 3 meses, mais ou menos, eles vão começar a ter, com 6 meses, mais ou menos, um sono noturno mais prolongado. Mais prolongado, exatamente. Né? Até 3 meses, basicamente, é de 3 em 3 horas mesmo. Isso. De 6 a 9 meses, eles conseguem engatar um pouquinho mais. Isso. E aí, com 1 aninho que a vida muda. Exatamente. Até eles falam na literatura, assim, que eu dei uma lida, né, uma estudada, eles falam que com 12 meses de vida, os bebês, eles começam a iniciar o sono por volta de 8 horas da noite. Então, assim, é um horário que você já fica ali em alerta. Poxa, então, vamos começar esse ritual um pouquinho ali antes, já que 8 horas da noite é um período do dia que eles já começam a ter esse sono. E, pode falar, você quer falar? Não, é porque eu gosto. Eu gosto muito das crianças, é algo que eu prezo, né, lá em casa e até oriento meus pacientes, a questão da criança dormir mais cedo, né, 8 horas, até porque se a criança, ela precisa de 12 horas de sono, né, que até os 6 anos ela precisa disso, não tem como a criança dormir 11 horas e acordar 11 da manhã. Exatamente. Porque 6 da manhã, o cortisol, que é o hormônio, né, do dia, ele começa a subir, então a gente já começa ali a ficar meio disperso. Então, 8 horas, 7, 8 horas é um horário excelente, é o horário que eu indico mesmo para os meus pacientes e faço lá em casa. E o que eu mais gosto? Porque aí é o meu momento com o marido, né? Porque é o momento que a gente consegue conversar, jantar junto, né? Assistir uma série. Exatamente. Então, assim, a vida na casa vai fluindo. Isso. E assim, uma das... já puxando esse gancho aí dessa questão mesmo, né? De horário? De ficar com o seu esposo, né? Questão familiar. Uma pergunta que uma mãe fez para mim lá no Instagram é em relação à nossa opinião sobre dormir com as crianças na mesma cama. O que você acha? Entendi. Então, a cama compartilhada é uma briga na parte brasileira e americana. Isso. A sociedade americana, eles defendem e a sociedade brasileira já não aconselha, né? Eu falo para as mães o seguinte, isso assim, até 6 meses eu não indico porque a gente tem o cansaço, né? Então, assim, a questão da morte súbita é muito perigoso, muito perigoso. Então, ali, às vezes, o pai tá ali com sono, a gente não sabe, né? Exatamente. Tem muitos casos, né, de pronto-socorro mesmo, né? De recém-nascidos que chegam com acidentes, quedas, ou mesmo sufocamento, né? Então, assim, é um período que a mãe tá cansada, querendo ou não, o pai também. Morte por né? Então, assim, a gente tem muito risco, né? Então, mas assim, não, mas assim, eu geralmente oriento como funciona para vocês. Vou dar agora meu testemunho, né? Lá em casa, às vezes que as meninas estão doentes, eu sempre coloco na minha cama. Porque eu acho mais fácil para, né, aferir e ver como é que a criança vai passar.
Gente, eu não durmo nada. Não porque elas estão doentes, mas porque elas mexem muito, balbucia, conversa, geme, sonha. Então, é uma noite muito agitada. Agora, para alguns pais, super funciona. Às vezes tem mães que falam, nossa, doutora, mas eu amo isso. Fala, então, ótimo. Pronto. Maravilhoso. Continua. Eu falo que não existe certo e errado. Isso. Existe assim, funciona para você? Exatamente. Tá ótimo. Exatamente, né? Concordo plenamente. E até pro pai, porque assim, alguns casos, né, que eu não gosto disso, até oriento para as mães que a gente tem que cuidar do nosso casamento, porque várias famílias, o que faz? Ó, pai, vai dormir para lá... Exatamente. Lá no quarto do bebê eu já que eu vi dormir, vários casos, né? assim, vários casos. Isso, gente, nossos filhos vão embora, vai sobrar nosso marido pra nós. E outra coisa, eu já vi casos, assim, dentro do consultório, de eu perguntar à mãe, né? A mãe, eu falo pra mãe, e tá tudo bem, essa cama compartilhada, tá, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas olha, assim... Vê certinho, né? Porque tem questão, né, do seu casamento e tal. Aí o pai falou assim, não, doutora, eu já tô dormindo em outro quarto já. Ainda fez uma cara, tipo assim, fala mesmo, viu? Porque tá difícil lá em casa. Eu imagino. Mas assim... Agora, a cama compartilhada também é algo que eu acho difícil nela, é porque alguns pais, assim, eu quero fazer por um tempo. Depois, para tirar, não é impossível, mas é mais difícil. É mais difícil. Então, eu sempre falo, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, né? Porque a maioria das crianças é a própria criança que decide pro quartinho. E alguma dica, né, para os pais que já fazem, falam, nossa, mas é meu desejo. Então, assim... Muda o quartinho, reforma o quartinho da criança com ela, deixa um quartinho assim bem legal, com atividade. É um atrativo, né, para ela querer, é um incentivo para ela querer mudar e estar no quartinho dela. Exatamente, isso ajuda muito. Ajuda muito. Agora, assim, a minha experiência com essa questão de cama compartilhada. Eu, particularmente, nunca quis fazer cama compartilhada. Então, assim, quando eles eram muito pequenos, a gente sempre colocava no bercinho, na época eu estava com a minha mãe, né? Na mesma casa, até eles ficarem com uns 3 meses, a gente voltar para a cidade onde a gente estava, né? Então, eles ficavam no bercinho do lado da nossa cama. Lógico, não vou mentir, né? Claro, teve várias vezes que a gente colocou junto, porque assim, parece que a cama nossa... Eu não sei, parece que tem alguma coisa ali que prende de tal forma. Exatamente, é uma coisa assim, inexplicável, né? Mas eles foram crescendo e quando eles chegaram num ponto em que eles já conseguiam sair, né, da caminha deles já, e eles iam até a minha cama, eu pegava eles, voltava lá no quartinho deles, colocava eles lá, ficava lá um tempinho, voltava pra minha cama. E fazia esse ritual, até que chegou um ponto que, assim, não vão mais. Entendi. A Helena só me chama pra ir no banheiro, e é sempre uma vez à noite. Então, ela vai, me chama, eu vou lá, ajudo ela a fazer o xixi, e ela volta pra caminha dela. Não, então, isso, assim, me ajudou. Eu acho que as famílias têm que ter essa consciência, que nem você falou, tá tudo bem pra você? Beleza. Mas se não tá, então vamos tentar melhorar isso daí, né? Mas sempre respeitando a opinião da família. Algo vai ser difícil, né? Mudar ali a rotina que já está estabelecida, mas a gente consegue, tem várias dicas que a gente... E sempre avaliando a questão da segurança da criança, né? Para não ter nenhum problema. E voltando... Voltando lá no sono normal das crianças, a gente não pode esquecer dos pré-escolares, tá? E dos escolares, que... só para as famílias entenderem que são os pré-escolares é de 2 a 6 anos, né? E os escolares de 6 a em torno de 10 anos. Nesse período, eles diminuem o tempo de sono diurno. E uma coisa muito interessante, que assim, até para mim mesma, que às vezes gera umas dúvidas com os nossos filhos, né? Fala, nossa, mas... eles não estão tirando mais a soneca, né, do dia. Será que tá normal isso? Será que eu tenho que forçar? E ele traz bem claramente que até os 5 anos, essa necessidade, ela vai desaparecendo. Com 5 anos, some tudo. Já não tem a necessidade. Já não tem necessidade. E ele até coloca que se está tendo a necessidade de ter essa soneca diurna, a gente tem que avaliar a questão de privação de sono. O que está acontecendo
acontecendo à noite que está gerando essa necessidade da criança de dormir durante o dia, tá? Então, só para comentar essa questão. E os adolescentes, né, gente? Os adolescentes que, assim... querendo ou não, nos consultórios pediátricos ficam um pouco perdidos, né? Que a maioria já não vão mais, não tem essa consulta de rotina com os adolescentes, ficam um pouco perdidos, vão só em pronto-socorro. Então, assim, para as mães dos adolescentes, é importante a gente falar que eles sofrem muita ação hormonal, eles sofrem muita questão ambiental e até social, né? Então, a gente tem que estar muito atento com o sono do adolescente por essas influências, né? E é um período que é um pouco mais complicado, né? De você abordar. Não é à toa que tem uma especialidade só para eles, exatamente. Então, assim, era só pra gente comentar o que é normal, pra mãe identificar aquilo que tá de anormal, né? Então, pra gente agora falar um pouquinho do que é o anormal, né? Que a gente pode falar um pouquinho do sono anormal? Em primeiro lugar, você quer falar? Não. Eu ia só pontuar a questão que você falou da soneca, de 5 anos, porque, assim, na teoria, realmente, a criança faz soneca até 5 anos. Mas, na prática, o que a gente mais vê é até 3 anos, no máximo, ali, ter uma soneca no dia, né? Isso geralmente, a partir de 2 a 3 anos, uma sonequinha no dia. Uma soneca durante o dia. Exatamente. Então, assim, e com 1 ano já começa a transição também, de 2 para 1. Então, depois de 3 anos, é raro você ver a criança querer dormir mesmo, né? Então, assim, até 5 anos a gente fala aqui, mas não é algo, nossa, tem que fazer, né? Mas, claro que o sono da noite tem que ser algo reparador, né? E assim, né, gente, a gente tá falando, assim, no geral, né? A gente tem que avaliar também, vamos supor, o menino tá numa educação física, o menino tá numa natação pesada, aí chegou em casa, óbvio que às vezes ele vai querer descansar, às vezes ele vai querer tirar uma soneca, então não vamos ser tão rigorosos e rígidos de que a criança, não, ela não vai dormir mais, 5 anos chegou, pronto, não vamos fazer mais criança dormir. Então não é assim, né? Então a gente não vai generalizar. Mas assim, sobre variações, a gente tem que observar, porque quando a criança não dorme bem, isso influencia em várias coisas. Então, influencia o GH, que é o hormônio do crescimento, ele só é produzido no nosso sono não REM. Então, a gente tem o sono REM, que é o sono, aquele sono mais leve, agitado, e o sono não REM, que é o sono mais profundo. Isso. Então, o GH, ele só é produzido no sono não REM. Então, se a criança não entra naquele estado ali de descanso mesmo, provavelmente não vai crescer da forma que deveria. Então, isso é algo que tem que ser observado, por isso que o pediatra é tão importante, né, o segmento, porque é algo que às vezes os pais vêem ali todo dia, não conseguem observar que a criança não está desenvolvendo, né? Exatamente. A parte cognitiva, então, algumas crianças começam a ficar irritadas. Eu tenho uma grande amiga, a filha dela tem 5 anos. E eu pego muito no pé essa questão de tela, né? Lá em casa a gente, assim, quase não vê mesmo. Claro, às vezes, né, libera pra alguma coisa aqui, outra ali. E aí eu encontrei ela e falei, nossa, a Valentina tá muito viciada. Ela, não, vou fazer um desmame dessa tela. E aí ela me contando, Débora, eu fiquei assustada, minha filha é outra. Falei, gente, como assim? Olha pra você ver. Não, disse que ela, assim, virou outra criança, muito mais calma, concentrava nas tarefas. Né? Então, assim, o sono também influencia nisso. Sim, com certeza. Da mesma forma que a tela atrapalha o sono, né? Por isso que tela, gente, depois de 5 horas da tarde, não usem telas, porque vai interferir no sono da criança. Exatamente. A melatonina atrapalha, porque a melatonina é produzida por conta do escurinho, né? E tudo. Então, o excesso de informação, a cabecinha da criança fica ali, trabalhando o tempo todo. E por isso que a gente tem algumas consequências mesmo da pandemia, né? Exatamente. Então, assim, a pandemia, ela trouxe consequências muito graves, assim, na criança, né? Primeiro porque os pais ficaram mais em casa, tiveram que trabalhar em casa. Exatamente. As crianças privadas de escolas. Então, o que acontece? Vamos pôr o celular para o menino ficar quieto, para conseguir trabalhar, né? Vamos pôr televisão. Então, isso daí trouxe consequências. Então, as telas hoje,
tem sido um grande inimigo pro desenvolvimento da criança. Exatamente. Até a puberdade precoce, ela tem sido uma das causas, né? O excesso de telas. E até de conteúdo, né? Até de conteúdo, exatamente. Tá então, é importante isso que você falou, porque a tela, ela precisa ser tirada no mínimo 2 a 3 horas antes do sono da criança. Exatamente. Né? Por conta desses excessos de estímulos, né? Então, assim, a gente consegue observar algumas coisas que não vai bem a questão do sono. Não só pela criança não dormir, mas pelo desenvolvimento, pela agitação, criança que não concentra, né? A parte cognitiva, atraso de fala. Então, muitas coisas o sono pode influenciar. Né? E você pontuou algo que eu li recente, um estudo que saiu, questão da pandemia, o excesso da melatonina aumentou muito na pandemia. Exatamente. E justifica, né? Porque várias pessoas tiveram distúrbio de sono, ansiedade, né? Tudo, aquele medo, a situação. Então, conseguiram fazer um estudo pós-pandemia. E o que mostrou? Intoxicações. Porque a maioria das pessoas usam a melatonina de forma... não tô conseguindo dormir, vou usar a melatonina. Inclusive, foi uma pergunta de uma pessoa no Instagram. Essa questão da melatonina. Se usa, se não usa. Já que você tá falando, já estamos respondendo. Mas assim, a melatonina, ela tem o uso dela, a indicação dela. E o estudo mostra o seguinte, que 90% do uso tá pela questão do distúrbio comportamental, que a melatonina não vai ajudar. Não é déficit de melatonina. Isso, né? Exatamente. Então, uma higiene do sono, aquele ritual todo que a gente comentou no começo. Que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Exatamente. Né? Por isso que, assim, o pediatra, ele vai ter que questionar toda essa questão. Como que tá dormindo? Onde tá dormindo? Se ambiente influencia. Calor, que horas vai dormir? Frio, né? Que horas que acorda? Isso. Tá comendo? Até a comida, a alimentação influencia. Entendeu? Então, principalmente os adolescentes, né? Que chegam nessa fase, eles estão mais esfomeados, né? Então, acaba comendo em excesso, em horários próximos ao sono e não conseguem dormir. Influencia, né? A alimentação que você come influencia. Excesso de chocolate, excesso de cafeína, doces. Então, tudo isso daí também influencia na questão do sono da criança. E é algo que os pais ficam com medo, principalmente no lactente, né? Que é o bebê ali, menos de 2 anos, que assim... Doutor, mas ele pode estar acordando com fome. Será que ele não está com fome? E aí enche 2, 3 mamadeiras na madrugada, né? Nos despertares. E os despertares, por isso que eu brinco, vamos garantir um tanque cheio durante o dia. O que é o tanque cheio? Alimentação correta. É a reserva. A reserva, porque à noite o carro vai rodar. Então, você abastece esse carro durante o dia, exatamente. né? Até entra uma outra coisa, que eu nem sei se vem ao caso, mas a mamada dos sonhos, né? Que a gente faz em alguns bebezinhos, que eu oriento ali 11 horas da noite, a mãe vai lá, pega o bebê dormindo mesmo, amamenta, que é o abastecer, completar, porque a maioria consegue dormir bem, prolongar um pouquinho. Dormir 4, 5 horas, né, da noite. Ajuda bastante. Alguns não funcionam, mas outros já tem uma resposta boa. Eu não conhecia esse termo, mamada dos sonhos? Mamada dos sonhos. Que legal. E sobre sono, tem outro termo também que chama hora da bruxa. Você já ouviu falar? Já ouvi falar da hora da bruxa, já. Mas pode falar. Não, eu tive a experiência com a hora da bruxa. Pode falar um pouquinho. A Luísa teve. Até foi uma época, assim, nossa, de muito estresse lá em casa, porque é algo... Parece um vulcão mesmo, a criança. Então, o que é essa hora da bruxa? A melatonina, ela começa a ser produzida à noite e o cortisol começa a baixar. Então, é como se fosse na hora ali que junta o X. Um tá subindo, o outro tá descendo. Como se fosse um curto-circuito ali. Exatamente. E eles falam que é como se não tivesse nenhum dos dois, assim, como se o campo tivesse ali um pouco vazio. E isso pode gerar essa hora da bruxa na criança. Então, o que é essa hora da bruxa? A criança não consegue dormir e ela também não consegue brincar, porque ela não tem cortisol e ela não tem melatonina para dormir. Então, é como se fosse um vazio mesmo. E aí, o que é a resposta? Chora, 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 chora. E como que a gente define essa hora da bruxa? Ela sempre acontece no mesmo horário. Era tão incrível, amiga, que eu olhava no relógio, eu falava assim, daqui 10 minutos...
Até pra eu fazer céu, o diagnóstico. Falei assim, se 10 minutos a Luísa chorar, é essa hora da bruxa. Era 10 minutos, certeiro, assim. E geralmente ela... Não passei por isso, não sei o que é isso. Não. Ou talvez na época eu também não tinha noção, né, do que era pais isso. às vezes nem têm essa informação, Nossa, né? não tem. E é muito importante essa informação para as porque famílias. Gente fica desesperada, não sabe o que quer. E detalhe, você pode pôr no peito que não quer peito, não quer nada. Não quer nada. Ela tem que Talvez eu passei com isso com o Benício. Inclusive, eu até falei num podcast, no primeiro, em relação a isso. Exatamente. Eu acredito que foi algo parecido. Não, é muito interessante. Mas na época nunca nem eu tinha ouvido falar, né? Isso foi uma coisa do universo mesmo, da pediatria, né? Que a gente... Não, isso eu aprendi nos cursos que eu fiz E é muito depois, importante, ali, porque se você traz uma informação dessa para as mães, elas não vão ficar... Tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Não, calma, porque é só a hora da bruxa. E vai passar. E dura ali, no máximo, 3 semanas, apesar de ser muito tempo para nós, né? Antes de ser pediatra, o Clinton brinca isso. E todos os dias acontecia? Todos os dias. Durante essas 3 semanas. 3 semanas. Mas, assim, alguns menos tempo, né? Algumas crianças. Sim. Mas a média é essa. E o horário é entre as 18 até as 20 horas. Nossa. Então, geralmente, é nesse horário aí. A Luísa era sempre às 18. É incrível. E a Bebel não? Não teve. Só a Luísa. Só a Luísa. Gente, que interessante. Muito... muito interessante, né? Bom, voltando. Então, assim... O que a gente precisa definir do que é anormal, né? Então, assim, a insônia. A insônia, ela é a dificuldade da criança em pegar no sono ou ela manter aquele sono, né? Então, assim, é uma definição mais básica para as mães entenderem, mas... E ela se prolonga, às vezes, até... por um tempo grande, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente pode... o que a gente tem de causas para insônia? A gente tem primeiro, a gente tem que excluir as causas, vamos dizer assim... A maioria é comportamental. Exatamente. Então, assim, o que a gente pode falar da parte comportamental? A insônia, a idade que mais acontece a insônia é nos pré-escolares. Então, ali é a fase mesmo do início da escola, né? Que algumas crianças já começam a ir. Então, tudo justifica, é algo novo, ela tá ali longe da mãe, né? Então, chega em casa muito ansioso, muito agitado, e isso pode gerar insônia também. Isso. Então, antes da gente pensar em mandar, né, para um psiquiatra infantil, para fazer toda aquela investigação, a gente faz a higiene do sono, tenta organizar ali rotina, promover mais tempo de qualidade com a família, né, para a criança sentir mais segurança. Exatamente. Porque quando vai para a escola... Eu fico pensando no coração das crianças, olhando ali aquele ambiente. Exatamente. Sem nenhum conhecido, aquele tanto de menino. Que aquelas alterações mesmo da rotina dela, né? Que acaba que às vezes influencia também na questão do sono. Às vezes até a ansiedade de acordar e saber que ela vai ter que voltar lá para a escola, né? Exatamente. Até ter o período de adaptação dela, né? E uma coisa que eu acho, assim, que é muito importante a gente falar, gente, isso aí é uma coisa que eu acho que as mães têm que entender. Que é as associações negativas e as positivas. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Porque o que acontece? Né? Vamos falar um pouquinho das associações negativas. Para a mãe entender, o que é associação negativa? É tudo aquilo que eu faço na criança para que ela inicie o sono. E essas associações negativas, todas as despertares que ela tiver, ela vai querer fazer a mesma coisa que ela estava fazendo quando a mãe iniciou. Isso. O negativo vem pela dependência. Exatamente. Né? Porque o negativo é algo que depende de você. Ou seja, vai te atrapalhar, né? Exatamente. Porque tem associação positiva. Isso. Que já é aquela que não depende de você. Um exemplo é a naninha. Nossa, é uma ótima associação. Perfeito. É uma ótima, né? Associação, e positiva, gente. Porque a criança tateia ali, pegou... Porque ela iniciou o sono. Então, a mãe pôs ela para dormir. Então, ela... pega a naninha, ela põe ali, a criança se sente confortável com a naninha, então ela já associou a naninha com o sono. Então, ela vai dormir.
Dali, né, ela vai ter os seus despertares. Porque a gente Isso. sabe, a gente já até comentou que tem as faixas etárias que tem os seus despertares noturnos. Uhum. Mas ela despertou, ela viu a naninha, o que ela vai fazer? Ela vai dormir Volta de a novo. dormir, sem segurança. Segurança. Então, a mãe, ela não Exatamente. vai ter que fazer absolutamente nada para essa Aham. criança. Né? Então, a gente tem várias associações positivas. Aham. Tem a naninha. Eu mesmo tive uma... Eu tive uma associação positiva maravilhosa, que eu falo que é o mimi dos meninos. Ah. Então, assim, até hoje eles têm. Só que a gente evitou que eles levassem isso para todos os lugares, entendeu? Porque até na escola eles queriam levar esse mimi, a cobertinha deles. Então, a gente tirou, né, desses locais e associou mesmo isso ao sono. Então, todas as vezes que eles vão dormir, a cobertinha deles está ali com eles. Então, até para acalmar, eles sentem o cheirinho daquela cobertinha, eles conseguem dormir normalmente. Mas foi um processo muito difícil, não foi fácil. Porque eles tiveram vários despertares noturnos. Vários, em que eu tinha que ler, porque eles sentiam a dependência da minha presença. Porque quando eu fazia eles dormir, eu tava ali. A Helena era batendo o bumbum dela. E aí? Até hoje. Batendo o bumbumzinho dela, ela consegue dormir. Mas nessa fase que eles estão, eu não preciso voltar lá para fazer dormir. Exatamente. Entendeu? Mas assim, tem uma série de associações negativas. Até a chupeta, assim, né? Teoricamente, é algo que... Mas até o bebê aprender a pegar e colocar, né? Então, vira aqueles bebês que a chupeta cai, ele chora, a mãe tem que ir lá. Isso, já é uma associação negativa. Isso. Né? Até aprender. Eu brinco que, assim, o sono, ninguém dorme assim e acorda assim, né? A gente acorda, às vezes, até de cabeça pra baixo ali e não lembra. Exatamente. Porque o sono, a gente tem ciclos. O adulto, o ciclo de sono é a cada 100 minutos. Então, a cada 100 minutos, a gente tem um breve despertar, por incrível que pareça, que a gente não lembra, mas a gente desperta e volta a dormir. Aí volta de novo, sono REM, passa um tempinho, sono REM, vai fazendo ali o gráficozinho, né? Isso. E a criança também. Então, os bebês, esse ciclo de sono é entre 40 e 50 minutos. Então, entre 40 e 50 minutos, o bebê vai despertar. E por isso que quando as mães falam assim, doutor, ele acorda de hora em hora. Ela não tá mentindo, não, ele acorda. Ele acorda mesmo. Exatamente. Mas se ele não tiver uma associação, ele consegue voltar a dormir sozinho. E aí você nem sabe que ele acordou. Nem sabe. Exatamente. Então, assim, a principal, a pioneira, né, associação de sono, é o bebê que tem que mamar para dormir. Isso. E aí, como que a mãe chega para nós? Doutora, ele só faz assim, ó, treme a boquinha e volta a dormir. Exatamente. Nem mama, eu vejo que não mama, né? Porque alguns podem realmente estar com fome e tudo, mas a gente vê que é uma mamada muito curta, 2 minutinhos e volta a dormir. Então, para os bebês que têm essa associação, eu tento orientar o seguinte: vamos mudar a questão de mamar, dormir. Então, acorda, mama. Acorda, mama. Brinca um pouquinho, banhozinho, porque geralmente, né, os bebês até 3 meses não passa de 40, 1 hora acordado. Então, mamou 1 hora, não vai estar com fome. Então, já começa a ensinar o seu bebê a dormir sem mamar. Exatamente. Então, você muda a hora do mamar para ajudar a nem ter essa associação. Isso ajuda muito. E a presença do pai é muito importante. Muito. Por quê? Porque, às vezes, nessas acordadas da noite, às vezes é importante o pai ir lá e a mãe não. Porque aí a criança, às vezes, não vai associar a mãe, não vai querer chupetar, às vezes, se ela estiver no peito, e se não for fome realmente, né? O pai vai, acalma a criança, tenta, né, acalmar, vê se realmente no horário, se não é fome realmente, dependendo do caso, o pai consegue acalmar e pronto. Isso vai criando uma rotina até que a criança já não tem essa associação do chupetar ali mesmo, a sucção, né, do peito da mãe, né? Isso. Então, essas associações, elas são, assim, muito complicadas. E uma outra também que é muito comum é o balançar. O ninar, com certeza. Sabe? É incrível. Algumas mães... Você passou por isso? Você ninava? Nossa, Deus! Gente, primeiro filho, meu Deus do céu, eles vêm pra assim... A Bebel, nunca ninei a Bebel. E assim, não é porque eu sou má, nossa, não ninou a Bebel.
Porque como eu nem coloquei isso no início, ela nunca nem sentiu falta. Sim. Porque nunca nem fiz dormir. Como é que você fazia ela dormir? A Bebel? É. Gente, eu falo que, assim, ela já é um pouco dela, né? O mérito não pode ser só meu, porque é muito dela. Mas, assim, hoje... Que não te deu trabalho nenhum, Não deu né? trabalho. E hoje eu posso falar, porque antes, se você postar em rede que o menino tá dormindo, dá 2 dias ele não dorme mais. Não. Exatamente. Ela dorme, desde 2 meses, ela dormia das 8 às 7 da manhã. Nossa, gente. Sem nenhum despertar. Eu nunca, assim, Maravilha. eu sei que é algo dela mesmo. Mas ela, assim, desde o início, e por conta de ser segundo filho, né? A gente sabe que o primeiro, a gente tem muito tempo, a gente consegue fazer atividades, né? E tudo. O segundo já é muito corrido, porque você tem o outro para dar atenção. Com certeza. Então, muitas das vezes eu colocava ela no berço, acordadinha. Nem era a minha intenção deixar ela lá, não. Só que eu ia socorrer a Luísa, que tava tomando banho, né? Ia lá vestir uma roupa, deixava ela aqui. Quando eu voltava, eu tava dormindo. Nossa, meu Deus, ela foi assim, na tora. Na tora! Mas ajudou, porque ela não passou a não depender de mim, né? Nossa, perfeito. Foi muito bom. E pra você com uma mãe de duas, assim, tão seguidas, foi ótimo. Ótimo. Porque você conseguiu dar atenção para outra que às vezes estava precisando, né? E conseguiu colocar essa rotina, né, no seu dia a dia. Exatamente. Né? E com a Luísa, eu lembro que você postava algumas Gente, coisas que você falava, que você estava tentando. Eu acho que eu lembro, não sei se foi com você, mas eu lembro que você deixou uma época alguma coisa da sua roupa, alguma coisa do seu cheiro. Perfume, passava perfume na Naninha, tentando, né, colocar a Naninha. Eu lembro que foi um processo. Foi um processo. Foi? Naninha, eu falo que tem que ser assim, desde bem novinho. 3 meses, né? Que geralmente é a idade que a gente consegue. Talvez não no sono da noite, mas naquele sono da soneca que você tá ali vigiando, você já consegue introduzir E é o mais seguro, né? Se a gente for pensar, exatamente. Né? Mas pro sono da noite, 6 meses. Mas assim, eu batia perfume, deixava lá pra ver se... Mas ela foi bem mais difícil. Mas assim, eu acho que o primeiro filho me ensinou muita coisa. Por conta de tudo que eu estudei, depois eu fui entendendo, nossa, eu associava isso aqui demais, então isso aqui, se eu tivesse feito assim, teria sido melhor, né? Sim. Isso me ajudou até no consultório, né? Hoje eu consigo ouvir ali, já consigo identificar e falar, não, tenta mudar isso aqui, faz assim. Sim, querendo ou não, a pediatria ajuda. E ser mãe ajuda mais ainda as outras mães, nossa, né? Porque igual a gente compartilha mesmo as nossas experiências, entendeu? Lógico, não é toda esse podcast, né? Pediatria. Exatamente. É tudo que a gente sente ali. E assim, é para as mães perceberem que a gente não é diferente. A gente não é um alienígena que com os nossos filhos é tudo perfeito, é tudo certinho. Eles adoecem não, igual. Gente, é tudo do mesmo jeito. A gente passa pelos mesmos problemas, entendeu? Com certeza. E assim, com os meus... Só pra você ter ideia, eu tinha uma babá, tipo, ela era bem novinha, que ela chegava às 7 horas lá na minha casa só para nanar enquanto eu estava com a outra. Entendi. Né? Porque falando um pouquinho sobre o sono dos gêmeos. O que acontece? A gente tende a fazer tudo junto, né? Então, assim, existe uma controvérsia. Uns vão dizer que a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, os horários de cada um. O outro já diz que a gente precisa tentar fazer tudo juntos. Eu sou da linha de que eu tento fazer tudo junto, tá? Então, desde novinhos, eu tentei dar um segmento todo junto. Eu até com as meninas com diferença de idade, né? Que é 1 ano e 4 meses de diferença. Faço tudo junto, assim, a Luísa tem quase 3 anos e dorme 7h30 junto com a irmã. É bem mais fácil isso aí. Exatamente. Então, assim, porque assim, gente, não é fácil. Você tá ali, acabou de fazer, Helena tá com sono, não, vamos fazer dormir, enquanto o outro tá ali pulando, né, fazendo um monte de coisa, não tá na hora dele dormir. Então eu vou fazer a Helena dormir, eu tô morta de cansaço, aí dali 10 horas, o Benício tá... Agora chegou o sono dele. Não é assim. Vamos tentar ajustar os horários dos dois, né? Até para você
Até para você criar essa rotina juntos. Então, comigo foi assim. Eu colocava os dois para dormir no mesmo horário. Então, no início, como, né, o Ulisses, meu esposo, ele estava na residência, plantões noturnos, eu fazia uma dormir no colo, enquanto eu tinha uma outra pessoa que ia lá só para fazer dormir, só para ir lá e nanar. Então, era a base do nanar. Até que um dia, uma funcionária que trabalha na minha casa falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Filha, deixa eu te falar uma coisa. Na creche, meus meninos põem todo mundo para dormir no mesmo horário, é tudo no carrinho. Põe eles no carrinho para você ver se eles não vão dormir. Pronto. Colocava no carrinho, só com a mesma musiquinha, balançava um pouquinho no início, não queria, chorava, esperneava. Foi rotina, gente. Rotina. E lembrando, todo santo dia. Deixa chorar. Pega, calma, volta. Pega, calma, volta. Exatamente. Você ia lá, pegava, calmava, ia lá e voltava, colocava a cobertinha que eles gostam. Gente... Foi, assim, libertador. Foi libertador. Isso aí que a gente tá falando, vou puxar um outro gancho aqui. Questão de a criança, um erro, assim, né? Às vezes a gente faz a criança dormir, entrar no sono pesado. Algumas mães falam assim, não, peraí, 10 minutos, porque ele não amoleceu ainda, né? Pra ir lá e pôr no berço. Então, pensa a cabecinha da criança. Gente, eu dormi no colo da minha mãe. Quando o ciclo de sono dela passar, ela vai despertar, ela não vai estar no colo, ela vai assustar, porque ela nem viu a transição. Exatamente. E outro ponto importante, para isso ser bem sucedido, você já percebeu que na vida, a criança fica em todos os lugares, menos no quarto dela? Ela fica no quarto da mãe, ela fica na sala, a mãe vai beber uma água, vai com o bebezinho, né, no colo. No quartinho dela, ela quase não pisa. E à noite, os pais querem ir lá e pôr ela e falar assim, não, fica aí, minha filha. Então, assim, durante o dia, atividades dentro do quarto da criança. É importante. Colocar lá que seja acordadinho para brincar, ligar um mobile, né? Para criança já ir se adaptando, com né, o ambiente, né? Porque para eles é tipo assim, para criança já não é bom dormir. Então eles, né? Porque eu desconheço, exatamente. E aí você já coloca ela num ambiente que ela nem tá adaptada, aí é para acabar, né? Com o sono da criança, literalmente, exatamente, né? Então, assim, para as mães entenderem que as principais causas de distúrbios do sono é realmente essa questão comportamental associado às associações negativas. Isso. Tá? E assim, tem a parte doença, né? Que seria a insônia, seria o terror noturno. Outras coisas que a gente precisa excluir. Por isso que é importante. A apneia obstrutiva, né? Exatamente. Isso também então, é muito importante a gente também descartar essas outras causas, né? Então, a apneia, terror noturno, questões mesmo respiratórias, né? Principalmente de via aérea alta. Isso. Questões neurológicas, né? Então, às vezes a criança, né, tem questões, vamos supor, o TDAH, né? Que é déficit de atenção, hiperatividade, que influencia. Isso. O autismo também, dependendo do grau, ele pode ter uma influência muito grande na questão do sono, né? Então, isso daí também precisa ser muito bem avaliado com o pediatra, tá? E também a gente tem as alterações do sono relacionado à falta de limites mesmo, né? Que seria o quê? A mãe e o pai determinar mesmo um horário que a criança vai dormir, principalmente os maiores, não deixar nas telas antes de dormir, né? Então, assim, às vezes a gente vê hoje que realmente as famílias estão precisando pôr um pouquinho de limites nas crianças, né? Então, assim, não deixar a criança tomar conta da vida dela, sendo que ela nem tem idade para isso. Nem capacidade para isso, entendeu? Isso entra até uma outra coisa que, às vezes, a gente vê pais assim, tô vendo que a criança... outra coisa, sinais de sono, né? Então, um dos sinais, o mais comum, bocejo, né? Que desde recém-nascido eles já fazem. Coçar o olho ficar vermelho, perder o interesse, então ele tá ali brincando, de repente nada serve, não quer nada. E por último, o choro, que aí a criança já tá assim, na exaustão. Que é onde você não pode, você tem que captar antes de chegar a essa fase. Exatamente. Que é muito difícil. E aí, às vezes, a gente vê pais assim, não, doutor, eu tentei fazer
dormir, não quis, então vai brincar, vai fazer. Exatamente. E assim, isso é algo que, ok, criança vai, só que o hormônio do estresse dela ali vai supitar. Exatamente. E uma hora vai ficar muito mais difícil. Então, entra o limite, né? No sentido de identificar a janela de sono. O que é a janela de sono? Quanto tempo o bebê consegue ficar acordado? Então, por exemplo, o recém-nascido é de 40 minutos a 1 hora. Cada idade tem o seu tempo, né? Depois a gente até pode providenciar uma tabelinha para os pais. E observar essa janela junto com os sinais de sono. Porque, não, já tem ali 1h40 que está acordada. A janela de sono dela é 2 horas e ela já está bocejando. Opa, peraí. Vamos ali pro quarto. Aí, que a gente já não precisa apagar tudo e falar, né? Vamos dormir. Mas não. Vamos ler o livrinho, uma historinha, já ir diminuindo as atividades, né? Exatamente. Tá brincando pula-pula, deixa o pula-pula para ler o livro. É colocar brincadeiras mais tranquilas, mais leves. Criar uma rotina de leitura antes de dormir. Ou a própria música, Ou né? a própria música. Vamos ouvir uma música mais leve aqui. Exatamente. Lá em casa eu tenho um grande problema. Porque o Benício gosta de ouvir podcast de criança, de histórias infantis. Não, gente. Eu dei a bobeira de pôr um dia e pronto, ficou. Amou. Então, aí, o que acontece? A Helena quer ouvir as musiquinhas dela de dormir desde quando ela era novinha. E o Benício quer ouvir um podcast, uma historinha. Gente. Aí, o que eu faço? Aí eu, não, então, peraí. Primeiro, como é uma historinha bem rapidinha, 7 minutinhos, aí com a luz mesmo apagada, eu ponho o celular, assim, virado, né? Pra até não ter esse estímulo mesmo visual. E a gente, às vezes, até tem que brigar com ele, que às vezes ele quer virar. Meu filho, não é podcast, não tem nada pra você ver. Não é YouTube. Aí ele vai, escuta o podcast, aí terminou, eu passo a musiquinha pra Helena, né? Então, assim, são coisas que os pais podem tentar mesmo com as crianças, né? Eu acho que é muito importante essa questão do limite. Então, isso tudo tem que ser avaliado com o pediatra e a gente tem que ter realmente, assim, a sinceridade e a delicadeza de abordar isso com as famílias, né? Porque hoje tudo é assim... Ah, doutora, meu filho tem alguma coisa. Porque meu filho, ele não me escuta, meu filho tá agressivo, meu filho... ele tá agressivo, tá? Mas o que ele vê de jogo? Ele vê aquele... Eu nem sei os nomes, mas... Eu nem... As lutinhas da vida. Ele vê Minecraft, não sei nem falar, Minecraft. Tem um negócio assim mesmo. Então, assim, ele vê esses jogos, né? Assim, então, opa, peraí. Então, vamos tirar isso daí antes da gente pensar em alguma coisa patológica, né? Então, é por isso que é importante a gente... fazer a higiene do sono para depois a gente pensar em causas patológicas, né? E assim, elas existem. Isso. Só que, querendo ou não, você concorda que é um caminho um pouco mais fácil? Sim. Você atribuir assim, esse aqui ele é assim porque ele é doente. Isso. Né? Vamos entrar com a medicação para acalmar a criança, né? Então, assim, entrando nessa abordagem de medicação, é muito frequente as mães, não tem um remedinho para acalmar? Gente, tem um remédio para acalmar, mas a gente tem as indicações certas do uso das medicações, né? Então, a gente não vai soltar... Porque, da mesma forma que a medicação tem benefícios, elas também têm risco. Como você disse, tá tendo muitos casos de intoxicação por conta da melatonina, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais importante a família entrar em sintonia para ajudar essa criança primeiro, para depois realmente não deu certo, tá acordando várias vezes à noite, que é uma das indicações, ou realmente ele não tá conseguindo dormir, e tem aquele atraso de fase também, que principalmente acontece nos adolescentes, que eles atrasa mais para dormir. Então, ao invés deles dormirem naquele horário normal, de rotina deles dormir, aí eles ficam ali horas para poder pegar no sono. Então, acaba atrapalhando também o acordar das crianças. Então, quando é assim que você tentou de tudo e não deu certo, então tá bom. Então, vamos tentar algumas medicações, né? E uma outra pergunta que fizeram no Instagram foi qual profissional procurar nesses casos, né? Então, assim, o pediatra, ele vai ter suas limitações, né? Então, a gente sabe até onde a gente vai chegar. Então, assim, não deu certo,
eu, assim, acredito que o profissional que possa ajudar é o neuropediatra, né? Acaba sendo junto algo com multi, né? isso, junto com o psicólogo, para avaliar, porque a gente tem com a fono, né? E às vezes até avaliando melhor as causas, ou outros especialistas. Se é uma causa, né? Sei lá, ele tem uma apneia, vamos encaminhar para um otorrino. A maioria é a questão da hipertrofia, né? Da adenoide da amígdala. Exatamente. E assim, gente, enquanto não opera, infelizmente, não tem como. Não existe um remédio. Até existe, mas a gente assim, tenta o clínico, grau, né? Mas dependendo do grau, a criança ela vai precisar de cirurgia, né? Então, assim... A Luísa teve que fazer. E assim, mudou a vida. E eu tô com esse problema lá em muito. casa. A Helena, ela não tem um sono reparador. Ela já tá tendo casos de apneia. Então, assim, eu sei que nosso próximo passo vai ter que ser cirúrgico. E aí, assim, já falando para os pais aqui que estão nos ouvindo, né? Então, os sinais. Geralmente a criança já tem até aquele narizinho ali mais arrebitadinho de tanto colocar a mãozinha, né? Respiram pela boca, ronca, muito. Né? Tem um sono ruidoso mesmo, o tempo todo. E vários despertares, né? Então, isso é algo para vocês já atenuarem e, às vezes, marcar um otorrino para fazer uma melhor avaliação. Então, assim, o pediatra, ele tem as suas limitações e a gente vai precisar encaminhar esses pacientes para outros profissionais estarem avaliando junto com a gente, né? E a gente sabe que... por exemplo, os principais medicações, né, que hoje a gente tem, igual o uso da melatonina, a gente tem alguns pacientes com graus mais elevados, né, de autismo, né, ou TDAH, que às vezes precisa utilizar risperidona, né, às vezes chega na farmácia, tem alguns calmantes naturais, mas assim, tem que, sabe, você tem que fazer o principal, porque a medicação, ele vai tomar a vida inteira. Então, se a gente não conseguir abordar essa questão ambiental e comportamental, a criança ela vai depender, às vezes, da medicação e, às vezes, nem vai fazer efeito. Às vezes, vai chegar no pediatra, nossa, doutora, essa medicação não está fazendo efeito, não. E, às vezes, não é a medicação. Porque não tem a indicação, Isso, né? exatamente, não tem a indicação. Isso. E assim, eu acho que a gente falou, né, sobre... como que a gente pode ajudar, né, essas crianças. A gente falou da questão das outras causas, né, que a gente tem. A gente também tem os encefalopatas, que tem um sono bem prejudicado. E eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, assim, eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta importante aqui que eu tenho esquecido. A gente não pode esquecer da fase da esterogestação, né? Que até 3 meses o bebê, ele tem realmente uma dependência muito grande da mãe. Então, isso faz ele, às vezes, despertar, não porque tá com fome nem nada, mas porque ele quer realmente a presença da mãe, que é quem traz a segurança, né? Então, assim... Eu brinco lá no consultório, principalmente no primeiro mês. Gente, vocês não mexem com rotina, não. Esse primeiro mês é para você conhecer seu filho, entender o que ele gosta, não adianta você querer colocar essa rotina, né? Você pode, assim, você pode começar, mas que isso não seja algo tão ansioso, entendeu? De que traga ansiedade para você. Algumas coisinhas a gente já pode pontuar. Não é exigir que a criança aprenda né, nesse período, mas você pode começar, mas não exija que ela vá fazer. Mas não dá pra, vou colocar para dormir 7 horas, né, assim, querendo que vá acordar daqui 6, 8 horas. Isso, exatamente. Não tem como. Mas, assim, depois que... Não, e essa questão dessa gestação, eu acho tão interessante a forma que ela é justificada, né? Porque até justifica o ninar. Por que o bebê gosta de ninar? Então, na barriga... A posição que ele fica, a mãe movimenta, o bebê nina. A mãe conversa, o bebê escuta a voz. O bebê escuta o coração da mãe o tempo inteiro. Ruído branco, né? E a questão de estar ali apertadinho. Então, uma coisa que eu amo é a questão do coeirinho, aqueles suados, né? Que a gente pode deixar o bebê mais ali apertadinho. E por isso que alguns bebês amam o sling. Porque o sling, ele justifica tudo isso que ele estava na barriga. Ele tá aqui apoiadinho no coração da mãe, então ele tá ouvindo. Ele tá em contato pele a pele.
ele tá sentindo os movimentos que a mãe tá ali fazendo as coisas e ouvindo a voz, que é quem traz a maior segurança para ele. Então, assim, são fatores também que a gente pode usar, não tem problema. Eu amo sling, assim. Eu também usei bastante. Nossa, usei muito, era muito bom. Achava bom demais. Porque você não fica tão limitado, o bebê consegue fazer uma soneca a ponto de descansar, né? Com certeza. Ajuda demais. Isso. Bom, tem algumas perguntas aqui. A gente já respondeu essa questão de dormir na cama dos pais, tem problemas, a gente já respondeu. Por que dormir de barriga para cima, os bebês? Pode responder. Não, antigamente, acho que isso mudou, se eu não me engano, 1990 e alguma coisa. Realmente, os bebês dormiam de bruço, era indicado. Por isso que, às vezes, é uma briga entre vós, né? Porque fala, mas você dormir era assim, dorme muito melhor. Mas hoje existe algo anatomicamente, né, que justifica que o bruço pode gerar mais mortes súbitas do que o decúbito, né, a criança de barriguinha para cima. Então, é muito perigoso, gente. Muito perigoso. Assim, a gente, às vezes, assim, não... Foi até bom você falar esse ponto, porque com 4 meses o bebê começa a rolar. Isso. E assim... Aí ele praticamente vai definir, né, a posição que ele vai estar, mas... E aí entra as mães que ficam assim, não, a doutora falou que não pode ser. E aí fica a noite inteira lá desvirando menino. Então, assim, não, gente, começou a ter já esse controle o controle, né, exatamente. Da posição, do posicionamento. Isso. E quando o bebezinho é recém-nascido, a forma como eu falo com as mães, né? Quando eu vou orientar alguma coisa nesse sentido, eu falo assim, olha, você vai colocar o seu bebê de barriguinha para cima, né? Elas, nossa, por quê? De barriguinha para baixo, qual que é a parte mais pesada do bebê? É a cabecinha, certo? Então, quando, de repente, você dorme, você não vê, de repente encosta alguma coisa, ele não tem o controle de levantar e sustentar a cabeça dele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pender a cabeça. Então, ele vai poder ficar... Sufocamento mesmo, né? Então, assim, não é o mais indicado, até que o bebê tem essa segurança, e essa segurança não, já tem esse desenvolvimento do rolar, e ele define a posição que ele quer, até porque ele já consegue... dorme de bruço. De bruço. É o melhor mesmo, não tem jeito. Por que minha filha vai para a minha cama toda noite? Saudades. Mas é gostoso, né, gente? Fala que não é bom demais. Com certeza. Então, assim, hoje eu consigo levar a maternidade um pouco mais leve no pensamento de que passa muito rápido mesmo. Então, às vezes, eu falo muito sobre sono, defendo e tudo, e às vezes posto uns vídeos fazendo as meninas dormir, deitando com elas e tudo, e as pessoas falam assim, mãe... Mas você tinha que pôr lá na cama e sair, tipo, né? Mas hoje a minha consciência é assim, gente, daqui 4 anos elas nem querem isso mais. Exatamente. Então, vai chegar uma hora que elas não vão querer mais e a gente vai ter saudade Vai ter saudade. E eu percebi isso com a Luísa crescendo tão rápido e a Bebel já tá com 1 ano. Eu falo, meu Deus. Então, quando não pesa, né, e é algo prazeroso, igual essa mãe aí, né? Então, às vezes, a criança já vai no comecinho da manhã. Põe lá, espera terminar, né? Acordar, né? Se for algo, né, tranquilo para vocês. Isso. Se for algo, assim, muitas e muitas vezes, uma coisa que eu acho que é muito importante, se for uma criança, né, que já tem entendimento, é você sempre explicar o que você vai fazer. Sabe? Em tudo, porque a criança, ela já tem segurança do que você fala é verdade. Por isso que eu falo para os pais, não mente, sabe? Se você vai para um lugar... Fala a verdade, porque talvez no início ela vai chorar, mas quando ela começar a entender, ela sabe que você vai e que você volta, entendeu? Então, aí quando a criança, ela vai dormir, minha filha, a mamãe tá aqui no quartinho do lado, tá? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu falei pra Luísa assim, eu fui fazer ela dormir, ela falou assim, mamãe, por que você não dorme aqui comigo? Falei assim, porque a mamãe é esposa do papai. O papai é meu marido. Exatamente. Aí tem que dormir com o marido? Eu falei, a gente dorme com o marido.
E lá em casa eu coloquei ela pra dormir com a Bebel, né? Aí ela falou assim, então a Bebel é minha marida? Eu ri demais. Eu falei, oh, Jesus. Eles são muito inteligentes, Muito né? A esperto. cabecinha deles vai processando. Tudo, e faz sentido, E faz né? sentido, né? Óbvio. E assim, lá em casa isso também acontece, né? Aí eu falo assim, a mamãe vai dormir com o papai, porque quem vai cuidar do papai? Se ele vai ficar sozinho na cama dele? Aí ela fica assim, então tá bom. Lá eles dormem juntos. Lá eles dormem juntos, Uhum. assim, camas separadas, mas mesmo dormem quarto. juntos, no mesmo quartinho. Ah, Então, não, acaba gente. que um faz companhia pro outro, né? Ajuda Mas muito. nessa questão, eu acho que é importante falar, ó, mamãe E, tá ali assim, do lado, eu não né? sei a idade dessa criança, né? Mas já vi alguns pais, e super gosto dessa ideia, ter o dia que todo mundo dorme junto. Ah, é legal. Né? Aham. Tipo assim, sexta-feira. Sexta-feira é o dia legal. que todo mundo, então, cata os colchão, Isso, coloca lá. bem e legal essa a ideia. gente faz. Porque a Isso criança gera- vai, tipo, entender que não. Então, não chegou o dia da gente dormir Isso. junto, né? Então, tá bom. Então, Isso. eu vou esperar esse dia chegar. E é gostoso. E é bom. mata a saudade de todo mundo. Exatamente. Gostei dessa ideia. E tá, então, dormir, tá, a gente já falou. Instabilidade no sono causa malefícios a crianças, como proceder, qual profissional, a gente também já comentou, né, os malefícios, né, a parte de cognição, parte de desenvolvimento, crescimento, né, até questão de aprendizado, né, na escola, então todos esses, e o profissional... A princípio, o pediatra, né? Que vai ajudar a família a reconhecer, né? Isso. E se precisar de outro profissional, ele vai guiando conforme as queixas, né? E até o exame físico da criança, né? E eu acho que é isso, né? Acho que abordamos bem. Abordamos bem. Qualquer dúvida, as mães podem entrar em contato. Fala um pouquinho onde você atende. Gente, eu esqueci de comentar que eu estou em Goiânia. Eu não tinha falado desse detalhe. Estou em Goiânia, minha casa, né? É verdade. Estamos em Goiânia, aqui na minha casa. Amo essa cidade, apesar de o trânsito me deixar louca. Mas comenta onde você atende. Então, atendo aqui no Setor Sul, uma clínica chamada Clínica Espaço Ninho. O nome já é bem acolhedor, né? É verdade. E estou à disposição. Meu Instagram é @DéborahPediatra. Quem quiser me seguir, tirar alguma dúvida, né? Estou à disposição também de vocês. E o que precisarem, quando não conseguirem ir até Rio Verde, estou aqui em Goiânia. E eu super indico, com certeza, gente. E é isso, agradeço a participação aí das mães que mandaram algumas perguntas. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas. E até o próximo podcast, que vem muita coisa boa aí pela frente. Isso aí. Tchau, tchau.